Muito bom dia a todas e a todos. Vamos dar início em breve ao nosso webinar. Gostaríamos, antes de começarmos, de dar as boas-vindas a todos. Temos neste momento 119 participantes connosco e queríamos, naturalmente, boas-vindas, esperar que todos estejais bem de saúde e que os vossos entes queridos também. E vamos começar por vos dar algumas notas sobre a forma como vamos proceder durante o webinar e também os objetivos que temos para esta manhã. Comigo, Joaquim Freitas, técnico da Agência Nacional, estarão também a intervir diretamente no webinar o João Vilaça, o Hugo Canseiro, a Gabriela Salgado e o artista. E teremos também entre nós os restantes técnicos da Agência Nacional, muitos deles project owners dos vossos projetos, a Raquel Gandarês, o Luís Horta, a Margarida Prata, a Joana Lima, a Ângela Santos, a Filipa Costa, a Carla Marques e a Rosa Ferreira. E estarão também, naturalmente, disponíveis para o que for necessário lá mais para o final da reunião e, naturalmente, sempre disponíveis por via do e-mail para as vossas questões. Portanto, sejam bem-vindos a este webinar que acontece num período muito especial por causa da Covid-19. É também a razão pela qual cá estamos. Vamos então iniciar. Antes de começarmos, gostava de pedir a todos e a todas que no vosso painel encontram uma mãozinha onde podem clicar e quando clicam, nós sabemos que estão desse lado e que estão a ouvir-me bem. Eu queria pedir-vos que, por favor, agora na mãozinha, se me estiverem a ouvir. Joaquim, posso só dizer uma coisa? Sim, Gabriel. A Ângela não está no webinar, aparecia-lhe a gravação de ontem. Será que lhe pode reencaminhar o link? Sim. Obrigada. Muito bem. A maioria de nós está a responder a este meu pedido e, portanto, nós vamos continuar com o webinar. O João Vilaça vai fazer o favor de pôr no slide anterior para vos dar que dois públicos, por um lado, os técnicos da Agência Nacional e, por outro lado, membros de organizações com projetos aprovados com financiamento na Agência Nacional Erasmus+, Juventude em Ação, e que neste momento têm os projetos em execução. É para estes públicos que esta informação que hoje vamos partilhar é particularmente relevante. No próximo slide vão poder partilhar convosco também três notas importantes sobre o ambiente do webinar. O webinar vai ser gravado para eventualização a futuros interessados. Alguns dos inscritos não puderam, à última hora, participar, mas gostariam de ter acesso à informação. Esta é a razão pela qual estamos a gravar este webinar. Queremos pedir-vos que todas as questões que tiverdes, e sabemos que já alguns de vós têm questões à partida, que possais esperar até ao final da apresentação, porque algumas esperamos nós, serão respondidas e aquelas que não forem, então sim, há uma área onde poderão escrever as perguntas e uma ou duas perguntas e de respostas. Se tivermos duas rondas, se for necessário fazermos duas rondas, o pedido é o seguinte: terão um par de minutos para escrever todas as perguntas, os técnicos irão dar as respostas, as perguntas em voz alta e depois as perguntas, e numa segunda parte faremos uma nova ronda de perguntas se for necessário. E, portanto, não escrevam continuamente as perguntas. Esperem para termos estes dois momentos diferentes para que consigamos também nós poder organizar as respostas e sermos eficientes na forma como vos vamos responder. No slide seguinte, falávamos então das perguntas, com uma nota importante, que é se rondas de perguntas, alguma outra questão não for respondida ou se, entretanto, tiverem
alguma que não colocaram no webinar, os vossos Project Owners, o Project Owner de cada um dos vossos projetos está naturalmente disponível para por e-mail ou por outro meio com o qual tenham feito o contacto com ele para vos responder. O meio mais eficiente é naturalmente o e-mail, portanto, escrevam aos vossos Project Owners se tiverem, depois deste webinar, qualquer dúvida que queiram ver. Avançamos então para os objetivos. Nós temos dois fundamentais. O primeiro é apresentar a informação disponibilizada pela Comissão Europeia e que regula as medidas de flexibilização a aplicar aos projetos, como o Covid-19, e, num segundo momento, esclarecer as dúvidas dos nossos beneficiários. Temos três momentos. O primeiro momento em que vamos falar-vos das medidas de flexibilização, um segundo momento em que vos falamos da força majeure, que é uma das mais importantes neste momento crítico e particular, e depois o terceiro momento em que vos falaremos das perguntas e das respostas. E, portanto, entrando já na questão das medidas de flexibilização, eu gostava de partilhar convosco mais dois slides de informação relevante. Num primeiro momento, há uma que é como é que devo fazer para esclarecer as minhas questões sobre o impacto da pandemia do Covid-19 nas atividades do Erasmus+, ou do Corpo Europeu. E aqui há três dimensões importantes. A dimensão dos participantes individuais, por um lado, a dimensão das organizações beneficiárias, por outro lado, e uma outra dimensão que é dos outros parceiros dos projetos com projetos aprovados com financiamento. Ora, os participantes individuais, sejam eles estudantes, professores, jovens, técnicos de juventude, voluntários ou outros, que têm estas dificuldades, devem fazer as suas questões às organizações beneficiárias. Devem entrar em contacto com a instituição ou a organização de origem. E, portanto, é com estes que devem fazer o primeiro contacto, o contacto fundamental. Naturalmente, as organizações e as instituições devem manter um canal aberto de comunicação com os participantes dos seus projetos, mesmo que as instalações físicas estejam fechadas. É importante estarmos todos cientes de que as respostas às perguntas sobre questões financeiras, como são os reembolsos, a elegibilidade dos custos, as condições para os subsídios, podem demorar mais do que aquilo que normalmente demoram, devido ao acesso reduzido de muitas instituições e organizações, e, portanto, também as organizações podem, à partida, informar os seus participantes individuais sobre esta potencial morosidade que estas condições especiais podem trazer. As organizações beneficiárias, sejam universidades, escolas, organizações juvenis ou outras, devem entrar em contacto com as agências nacionais que financiam o seu projeto. Se o projeto for financiado diretamente pela Agência Executiva em Bruxelas, pois as organizações devem entrar em contacto diretamente com a Agência Executiva em Bruxelas para esses projetos. Todos os projetos aprovados pelas agências nacionais, as organizações beneficiárias entram em contacto com a Agência Nacional que aprovou com financiamento esse projeto. Numa terceira dimensão, então, os outros parceiros do projeto não beneficiários devem entrar em contacto com a organização beneficiária do projeto, com aquela que coordena o projeto. Esta cadeia de comunicação é muito importante porque cria eficiência nos processos de comunicação, mas também clareza. Permite que todos nós, à partida, saibamos exatamente qual é a entidade à qual devemos recorrer em caso de dúvidas ou de necessidade de esclarecimentos relativamente às questões que nestes dias temos mais prementes. No próximo slide, vamos então tentar responder à questão que normalmente também nos aparece, que é onde devo dirigir-me para esclarecer as minhas questões sobre o impacto da Covid-19 nas atividades do Erasmus+, ou do Corpo Europeu de Solidariedade. E há aqui uma nota importante. O principal objetivo da Comissão e da Agência Nacional Erasmus+, Juventude em Ação, é naturalmente a segurança e a proteção de todos os participantes dos programas, respeitando plenamente todas as atividades e medidas de contenção adotadas a nível nacional, nos momentos em que elas são naturalmente adotadas. A Comissão Europeia e a Agência Nacional estão a trabalhar para ajudar os beneficiários, os voluntários e os participantes a lidar com essas consequências. Quer a Comissão, quer a Agência vão naturalmente continuar a adaptar a sua resposta
que é uma situação que não tem um precedente, que é a primeira vez que estamos a viver, à medida que as necessidades e as próprias respostas forem sendo dadas e forem evoluindo. Vamos tentando clarificar e simplificar a aplicação das regras e dos procedimentos sempre que necessário e possível, em cooperação com as outras agências nacionais e com a Agência de Execução para a Educação, o Audiovisual e a Cultura. Numa situação sem precedentes, um caso absolutamente excepcional, também as medidas são excepcionais. A Comissão tem feito um trabalho importante de tentar esclarecer sempre que possível, tem, de uma forma relativamente permanente, enviado informação e comunicação nova, o mesmo tem feito a Agência Nacional e, portanto, é natural que, quer do lado da Agência Executiva da Comissão Europeia, quer do lado da Agência Nacional, muitas vezes não tenhamos uma resposta absoluta para as vossas questões. Este esforço de alguma paciência é fundamental para que nós todos consigamos também conseguir tão cedo, tão depressa e tão eficientemente quanto possível encontrar as respostas à medida daquilo que são, por um lado, as necessidades e, por outro lado, as circunstâncias em que estamos naturalmente a viver. Estas são as informações iniciais e eu passaria agora ao meu colega João Vilaça para continuar a apresentação. Bom dia a todos. Eu vou só dizer algumas coisas sobre o resto da apresentação os assuntos que vamos aprofundar neste webinar. Gostaria de dizer que, em primeiro lugar, que nós não temos as respostas para tudo. Temos feito um esforço, isto é a nossa prioridade no momento, em acompanhar os projetos, em responder a todas as solicitações e tentar ajudar ao máximo os participantes e as organizações. E existem já uma série de disposições da Comissão que, nos assuntos principais, ou nas dificuldades que têm aparecido principais dos projetos, estão perfeitamente delineadas e são sobre essas questões que vamos hoje aqui incidir a nossa intervenção. Elas são, num primeiro momento, tem a ver com o adiamento das datas de realização das atividades, quais são as medidas previstas para que isso seja possível, quais são os procedimentos no caso de haver atividades canceladas, algumas delas até já com despesas pagas. Isto também tem sido uma preocupação grande das organizações. E depois também quais são os limites para se prolongar um projeto. Como sabemos, a maior parte dos projetos estão parados, principalmente aqueles que implicam mobilidades, e como é que é possível adiar no tempo estas atividades? Quais são as regras para fazermos isso? Tendo isto em mente, existe um recurso contratual que a agência tem com os beneficiários dos projetos, que se chama de força maior, ou force majeure, esta expressão que está no guia do francês, que é aplicado aos projetos e que nos permite, de alguma forma, resolver quase todos os problemas que existem nos projetos. E as principais questões que nos têm sido colocadas e aquilo que a Comissão já estabeleceu como resolução destes problemas tem a ver, por um lado, em relação a viagens que foram pagas e que não foram realizadas, ou viagens adicionais que é preciso fazer no repatriamento de participantes ou noutras situações que têm a ver com este problema, e quais são as regras que são aplicadas a isso. Nós vamos ver a seguir em pormenor quais são as regras, mas, assim, de forma geral, podemos dizer que é possível a Agência Nacional, no âmbito que tem do contrato que tem com as organizações, reembolsar estas viagens excepcionais, utilizando então este dispositivo de força maior que está previsto nas convenções dos projetos.
Os limites aqui, isto vai ser repetido ao longo da nossa apresentação, é que nós não temos dinheiro extra para além da verba total que foi concedida ao projeto. Dentro dessa verba, se houver custos excepcionais para estas viagens, então vai ser possível fazer esse reembolso. Claro que isto parece muito fechado, mas se houver, mesmo ao longo das questões que vamos apresentar a seguir, se houver questões que não se enquadrem perfeitamente nas regras que estão definidas, a Agência Nacional tem sempre a disponibilidade para analisar as situações e para ver se existem mecanismos nas regras do programa que permitam, de alguma forma, resolver os problemas que as organizações estão a sentir neste momento. A seguir, há uma área também importante que tem a ver com despesas adicionais dos projetos. Por exemplo, se é preciso que um jovem fique alojado à espera de um voo que foi adiado, uma despesa de alojamento, uma despesa de alimentação, uma despesa extraordinária que tem a ver com as atividades, com as deslocações ou com as situações que foram criadas por este problema, pela pandemia. É possível também pedir este reembolso com base em custos reais e neste caso aplica-se igualmente esta regra de que não podem pedir mais do que aquilo que está previsto no valor total de apoio ao projeto. A terceira situação tem a ver então com a extensão do prazo de duração dos projetos. Neste caso, a Comissão vai permitir que os projetos tenham mais um ano, sendo que a duração dos projetos não pode ultrapassar os 36 meses por força da execução de cada ano dos projetos que a agência está obrigada e dos contratos que tem com a Comissão. Claro que em todos estes casos, nas viagens, nos custos adicionais, na alteração de datas dos projetos, o nosso conselho é que nós, à partida, não consideramos que nada como impossível, devem colocar as vossas questões à Agência Nacional, ao vosso Project Owner, e todas as questões serão respondidas, analisadas com muito cuidado. Passaria agora a palavra ao meu colega, ao Canseiro, que vai falar em pormenor da questão das viagens e como é que pode ser aplicada a força maior em relação às várias situações das viagens. Muito bom dia a todos, antes de mais, e queria também desejar que todos estejam bem, e isso também é extensível aos vossos, nesta fase e nesta altura o mais importante é mesmo isso. Se puderem, não saiam de casa e olhem, aproveitem porque hoje também começa a 4ª temporada da Casa de Papel e sempre dá para entreter, não é? Eu pelo menos espero que a Nairobi também esteja bem. Em relação ao que interessa aqui, em relação aos motivos de força maior, o João já foi falando das situações que estão previstas e que é possível que vocês depois possam solicitar em sede de relatório final que esses custos depois possam ser cobertos por esta situação altamente excepcional. Eu vou aqui falar então da rúbrica viagens e vamos analisar 2 cenários possíveis. O primeiro cenário é: os participantes decidem terminar a atividade e voltam para casa. Portanto, isto é algo que pode acontecer, não é? Devido à situação que ocorreu. Eles decidem terminar e vão para casa. O que é que vocês podem fazer nesta situação? Em relatório final vão poder solicitar que reembolsem os custos adicionais que possam ter tido com as viagens dos participantes. Imaginem que vocês precisaram de comprar um outro bilhete de avião e, portanto, isso é um custo adicional que não estava previsto e que ocorreu devido a este surto pandémico. Aí vocês vão poder solicitar em relatório final esse custo adicional. Agora, muita atenção ao seguinte. Primeiro, esse custo adicional depois será coberto através, ou tendo por base o custo unitário para as distâncias banda. É através dessas distâncias banda que nós iremos reembolsar essas viagens. E um fator muito importante e que é obrigatório e necessário. É necessário que vocês depois comprovem que houve uma tentativa de que esse valor das viagens fosse reembolsado.
essa tentativa junto, seja da companhia aérea, seja da agência de viagens ou através de da ativação de algum seguro para esse reembolso da viagem. Portanto, é necessário que existam evidências de que se tentou reaver o dinheiro, de que se tentou reagendar a viagem, que não houve possibilidade e, portanto, surgiu esse custo extra. Portanto, existir essas evidências que devem ser providenciadas depois em sede de relatório final. Portanto, muito importante esta questão também. Ou seja, as situações serão analisadas caso a caso, não vai haver resposta chapa 5 do dá, não dá, aprova-se ou não se aprova. Portanto, terá que ser analisado e para isso é muito importante que vocês depois enviem todas as evidências que consigam reunir, ok? Depois há um segundo cenário em que os participantes ou as próprias organizações decidem cancelar a atividade antes do início da mesma, ok? Também é algo que pode suceder. Nessa situação, o que é que acontece? Os participantes têm direito a receber também o montante que cobra a viagem, se não tiver sido possível, mais uma vez, cancelar a reserva com o reembolso da companhia aérea. Mais uma vez também nesta situação, que também pode acontecer, imaginem, já tinham comprado as viagens, entretanto, por causa desta situação, cancelaram as atividades e não foi possível reaver o dinheiro. Mais uma vez, é necessário reunir evidências de que tentaram, junto da companhia aérea, junto de uma agência de viagens, através da ativação de um seguro, tentaram e não conseguiram. Evidências novamente sobre isso, submetem essas evidências em relatório final, solicitam o reembolso dessas mesmas viagens, mais uma vez terá por base os custos unitários que são utilizados para as distâncias banda respectivas. Agora vou passar à minha colega Gabriela Salgado, que entretanto há de aparecer, e vou deixar a minha colega falar sobre o apoio organizacional. Muito obrigada, Hugo. Muito bom dia a todos. Eu gostaria, antes de mais, de agradecer a vossa presença neste webinar e esperemos que vos seja útil e que consigamos responder, se não a todas, pelo menos a grande parte das questões que nos são colocadas. Sendo certo, como também já referiram os meus colegas, o Vilaça e o Hugo, nós não temos respostas fechadas, portanto, no momento, as respostas que temos às vossas questões são as que estão aqui e as que vão ser apresentadas, mas não são respostas fechadas. Portanto, hoje podemos estar a dizer isto, amanhã se surgir outra orientação da Comissão com novas indicações. Portanto, é importante que tenham isto em mente, porque isso pode acontecer. No que respeita ao apoio organizacional e à semelhança do que acontece com as viagens, também nesta rúbrica pode ser aplicado a cláusula de força maior. Como sabem, este apoio organizacional existe no âmbito das ações K1 e K3 do programa Erasmus+, e também nos projetos de voluntariado, parcerias de voluntariado, estágios e emprego do mais recente programa Corpo Europeu de Solidariedade. No que esta rubrica diz respeito, podemos distinguir três situações diferentes. A primeira dessas situações é a seguinte: os participantes decidem terminar a atividade e voltar para casa, ou seja, estão cá, decidem terminar a atividade e regressar ao país de origem. Neste caso, e ao abrigo desta cláusula de força maior, o apoio organizacional irá cobrir o período durante o qual a atividade esteve a decorrer. Tomando, por exemplo, uma atividade cuja mobilidade iniciou a 1 de janeiro e deveria terminar a 1 de julho, se, por acordo entre as partes, as atividades forem suspensas a 15 de março, o beneficiário mantém o direito a receber a subvenção a que tinha direito durante este período, que abrange o dia 1 de janeiro e 15 de março, ou seja, desde a data de início do projeto até à data em que foi decidida a suspensão do mesmo. No que diz respeito ao período restante, ou seja, o período que decorreria desde a altura em que foi decidida a suspensão, e que no exemplo anterior seria o dia 15 de março, até à data efetiva do encerramento da atividade, ou seja, a data inicialmente planeada. Neste caso, caso o beneficiário tenha que suportar custos também diretamente relacionados com a atividade, também tem o direito a manter esta parte da subvenção, ou seja, quer no caso de suspensão,
quer no caso depois da suspensão o projeto ser definitivamente encerrado, se durante o período de suspensão se verificar que as entidades têm despesas diretamente relacionadas com a atividade, também é possível solicitar a financiamento para que cobre este período em que o projeto é interrompido. A outra situação, os participantes suspenderam a atividade e decidem permanecer no exterior ou são forçados a permanecer no exterior, seja porque as fronteiras foram encerradas, seja porque não há viagens, como é o caso para os países de destino, e então, neste caso, os participantes suspendem a atividade, mas permanecem no país onde estavam a exercer a mesma. Neste caso, a situação é semelhante à anterior, ou seja, o apoio organizacional cobre também o período durante o qual a atividade estava a decorrer. Ou seja, se a mobilidade teve início a 1 de janeiro e devia terminar a 1 de julho, e as atividades forem suspensas a 15 de março, o beneficiário recebe a subvenção que abrange o período de suspensão de 1 de janeiro até 15 de março. Caso a atividade seja retomada após esta suspensão, o beneficiário mantém na mesma o direito a receber a subvenção respectiva e correspondente a este período. É importante realçar que, no caso de existirem custos extra, custos adicionais derivados desta situação, os beneficiários podem reivindicar o reembolso destas despesas com base em custos reais, ou seja, será necessário apresentar faturas ou recibos que comprovem efetivamente que o beneficiário incorreu em custos durante este período, mas custos estes que terão que ser relacionados com subsistência e acomodação dos participantes durante o período de suspensão. Ou seja, caso se verifique a existência destes custos durante o período de suspensão, e reforço custos com acomodação e subsistência, estes custos podem ser reivindicados na rúbrica custos excepcionais, ou seja, a título de custos excepcionais, e como é um custo real, terá que ser pago com base nesse custo real, ou seja, com base no custo efetivamente incorrido. De referir também, porque é importante, que em qualquer circunstância o montante máximo da subvenção aprovada pode ser aumentado, ou seja, o facto de terem custos adicionais com subsistência ou acomodação durante este período, em nenhum caso do somatório das despesas esse somatório poderá ser superior ao valor que foi aprovado em sede de convenção financeira. Por fim, a última hipótese diz respeito à situação dos participantes decidirem cancelar a atividade antes mesmo dela ter início. À semelhança do que acontece nos exemplos que dei anteriormente, e por aqui se vê a grande flexibilidade que a Comissão nos dá, quer a nós, quer aos próprios beneficiários, também aqui os beneficiários conseguem manter o apoio organizacional desde que tenham que suportar custos direta e exclusivamente afetos à atividade. Mais uma vez, o montante máximo aprovado para a subvenção não pode ser aumentado. É isto da minha parte e passava agora novamente a palavra ao meu colega, ao Canseiro. É verdade, o mal nunca vem só e lá volto eu, não é? Ora bem, em relação às outras rúbricas, não é só apoio organizacional e viagens, vamos falar também como é que se consegue solucionar, caso exista alguma alteração ao desenrolar do projeto, como é que se consegue selecionar nas outras rúbricas e também nas outras ações do programa. Comecemos pela rúbrica Gestão de Projeto, que está contida na ação KA2 do Erasmus+, e na ação Projetos Solidários do SES. Portanto, estamos a falar de uma verba que é paga mensalmente às organizações. No caso da KA2 é paga às organizações que estão envolvidas, uma verba mensal, e no caso dos projetos solidários também é uma verba mensal paga ao grupo de jovens que está a desenvolver o projeto. Como é que se resolve a situação neste caso? Portanto, neste caso, por exemplo, as organizações poderão optar por uma suspensão temporária do projeto, solicitando uma extensão da duração do mesmo, que é uma situação que nós até temos vindo a ter com alguma regularidade, ou seja, as organizações não estão a conseguir terminar as atividades dentro das datas de projeto e estão a pedir para que prolonguemos essa duração do projeto para conseguirem acomodar as atividades que tinham planeadas. Portanto, esta é uma solução possível, que está a ser usada e bem, para que as organizações consigam implementar os projetos que tinham inicialmente planeado, ok? Portanto,
O que é que se acontece nestes casos? Portanto, pede-se a extensão do projeto, realiza-se aquilo que faltava realizar no projeto e atenção que aquele período de tempo em que o projeto esteve suspenso, porque não foi possível fazê-lo devido, mais uma vez, a este surto pandémico, como não foi possível, esse período de tempo que esteve suspenso não contará para a contabilização do tempo para esta rúbrica gestão de projetos. Mais uma vez, muita atenção. O montante máximo da subvenção que foi aprovado não pode ser ultrapassado em sede de relatório final. Essa é uma restrição. Se virmos a próxima rúbrica, que é, ou melhor, a próxima rúbrica não, vamos falar em concreto da capa A2 e das rúbricas restantes da capa A2, ou seja, outputs intelectuais, eventos multiplicadores e encontros transnacionais. Como é que aqui também se pode contornar esta situação? Mais uma vez, os beneficiários poderão optar pela suspensão temporária do projeto, como falei há pouco, e aí solicitam uma extensão da duração do projeto e reagendam as atividades para novas datas. Portanto, essa é uma possibilidade. Se decidirem não o fazer, terão direito na mesma a receber o montante que estava planeado, que foi aprovado pela agência, mas tem que se verificar duas situações. No caso dos eventos multiplicadores e dos encontros transnacionais, elas podem ser realizadas utilizando ferramentas virtuais. Portanto, se conseguir, através destas ferramentas virtuais, atingir os objetivos a que se propunham estes encontros transnacionais e estes eventos multiplicadores, é uma forma também de contornar a situação e de poder manter um montante aprovado. Outra situação que também tem que obrigatoriamente acontecer é, através do trabalho remoto, conseguir fornecer os outputs intelectuais que estavam planeados e cumprir com os objetivos desses outputs intelectuais. Mas atenção, muita atenção mesmo, porque se optarem por estes caminhos, em sede de relatório final, depois a AN irá avaliar a qualidade dos outputs intelectuais, irá avaliar se de facto os resultados obtidos através dessas reuniões foram ou não aqueles que estavam e que foram aprovados em candidatura. E, portanto, e se isso não acontecer, pode haver também ajuste financeiro, neste caso no sentido negativo, de ser cortada alguma verba porque não foram atingidos esses objetivos. Portanto, é preciso ter muita atenção que se quisermos ir por aqui, se quisermos utilizar essas ferramentas virtuais, fazer remotamente os outputs, temos de depois ter a certeza que os conseguimos executar da maneira que tínhamos planeado, atingindo os objetivos propostos. E, finalmente, o que é que acontece com as rúbricas de custos reais, os chamados, neste caso, custos excepcionais e com necessidades especiais? E existe uma flexibilidade de se poder solicitar custos superiores ao que tinha sido aprovado inicialmente, ok? Portanto, é possível, no caso das rúbricas dos custos excepcionais e das necessidades especiais, pedir um montante superior àquele que tinha sido aprovado em candidatura. Não esquecendo duas questões. Primeiro, a AN depois irá avaliar a elegibilidade desses custos adicionais. Aí está, entramos naquela zona e depois tem que se avaliar se faz ou não faz sentido, se aqueles custos são ou não são elegíveis para o projeto em concreto e mesmo podendo aumentar essa verba nos custos reais, nunca em circunstância alguma o montante máximo aprovado pode ser ultrapassado. E eu vou agora passar a palavra ao meu colega José Batista. Muito bem, obrigado, Hugo. Bom dia a todos. Vou ter a palavra, obviamente, para vos agradecer por estarem connosco neste webinar da Agência Nacional, nesta situação complexa que vivemos, mas que certamente vamos saber ultrapassar. Esta secção de perguntas e respostas tem por base, primeiro, uma metodologia com perguntas já feitas e com respostas já preparadas para que possamos transmitir algumas ideias genéricas e, posteriormente, tal como o Joaquim Freitas disse no princípio, vamos estar disponíveis para responder a algumas perguntas que vos peço que não façam ainda no chat, só depois de terminarmos esta perguntas e respostas. Okay? O que nós vamos fazer agora é ler perguntas e ler respostas para conseguirmos enquadrar em cada um dos vossos projetos algumas daquelas que serão as respostas que nos serão dadas e que poderemos enquadrar. Para além das perguntas e respostas que vão ser respondidas hoje, os project owners da Agência Nacional estamos todos disponíveis para responder caso a caso, em função das especificidades de cada projeto, às dúvidas que tenham. E, portanto,
volto a deixar-vos essa nota. Caso tenham alguma pergunta específica sobre um projeto que estão a gerir, os project planners estão permanentemente disponíveis por e-mail para vos ajudarem com essas dúvidas. Vamos então a isto. Na primeira pergunta que temos, a situação enquadrada é a seguinte. Os participantes e os beneficiários manifestam dificuldades em fornecer os documentos assinados regularmente solicitados. Por exemplo, estamos a falar de acordos de subvenção, de mandato e de outros documentos que a Agência Nacional ou a Comissão solicitam para a implementação dos projetos e para a análise dos projetos. Que flexibilidade é que existe por parte da Agência Nacional? Ora bem, as candidaturas para ações, quer do corpo, quer do Erasmus+, têm prazos alongados para serem submetidos com mandatos em falta. Assim, são desenvolvidas as necessárias correções técnicas para que tal seja possível na plataforma. E, como tal, contudo, se a subvenção for atribuída, os documentos deverão ser enviados à Agência Nacional antes da assinatura do acordo de subvenção. Ou seja, podem fazer a candidatura, tecnicamente os assuntos, as formas vão ser tratadas, mas caso o projeto venha a ser subvencionado, nesse caso terão que enviar os documentos originais para a Agência Nacional. A próxima pergunta refere-se a... Exatamente. Vamos passar à próxima pergunta. A próxima pergunta tem a ver com um participante que está numa modalidade de Erasmus+, ou seja, noutro país, mas que teve que voltar para casa, para o país de origem. Consegue este participante manter a subvenção financeira? E aquilo que vamos ter são dois enquadramentos. A primeira, se estiver em casa, mas ainda tiver despesas diretas exclusivamente relacionadas com a sua estada no país de destino, como arrendamento, eletricidade ou outros. Ou B, estiver a participar em atividades de ensino virtual ou outras atividades virtuais, obviamente caso a entidade, a instituição da organização do país de destino as tenha disponibilizado, como uma alternativa às atividades regulares e originalmente planeadas, neste caso, então sim, pode manter a subvenção financeira. Caso a caso, o processo tem que ser analisado com o Project Planner, mas esta é a resposta geral. Além disso, poderá obter um reembolso dos custos adicionais de viagem, em que possa ter incorrido e deve verificar com a sua instituição/organização de apoio. Se continuar a não ter despesas no país de destino, poderá ter que devolver a parte de apoio financeiro, cobrindo o período entre a data em que encerrou a sua experiência de mobilidade e a data final planeada. Esta questão é muito importante. Vamos passar à próxima pergunta, em que, basicamente, a questão é esta. O participante estava numa atividade apoiada pelo SES, noutro país, mas a sua atividade foi cancelada porque a organização foi encerrada, como aconteceu a tantas com base nesta pandemia. O participante não conseguiu voltar ao país de origem, consegue manter o seu dinheiro de bolso, vai ao apoio de recolocação, se permanecer no país de destino e ainda tiver despesas diretas exclusivamente vinculadas à sua estada nesse país. Ou B, estiver a participar em atividades virtuais, exatamente o mesmo tipo de atividades para a pergunta anterior, se a organização de acolhimento tiver fornecido uma alternativa online às atividades originalmente planeadas, então sim, pode manter a subvenção financeira. Estas atividades não são as atividades que estavam planeadas inicialmente, mas são atividades reorganizadas em função do surto da pandemia que estamos a viver. Da mesma forma, nos casos acima, a organização também pode obter a subvenção financeira para cobrir outros custos relacionados à sua estada. Na questão seguinte, em que temos para análise, o participante estava a planear continuar uma modalidade de Erasmus, ou seja, noutro país, mas tinha de cancelar antes do início, teve de ser cancelado antes do início por causa do surto do Covid-19. O participante já tinha pago a sua viagem e parte da acomodação. Consegue manter o pré-financiamento que recebeu por isso? A resposta é, se pagou as despesas de viagem relacionadas com mobilidade planeada, como um bilhete de avião que nunca usou, esta questão é muito relevante, que nunca usou e que não pode ser reembolsado, poderá receber o apoio pelos custos de viagem, sempre que as regras de financiamento da ação permitirem um apoio financeiro para a viagem. E atenção, aqui refiro novamente aquilo que já foi dito pelo canseiro. Os pedidos de reembolso dos custos de viagem têm de ser devidamente instruídos com a documentação de que foi solicitado o reembolso
de todas as formas possíveis às entidades devidas. E, portanto, reforço esta ideia, em sede relatório final, quando forem solicitados os custos referentes, estes valores, têm sempre que juntar a documentação do suporte que deu origem aos pedidos de reembolso e em que está descrito que o reembolso não é possível. Se a ação não prevê isso, tem o direito de manter ou receber a parte de pré-financiamento que corresponde aos custos incluídos, referindo obviamente esta questão da acomodação. Também pode obter um reembolso dos custos de reserva de alojamento. Deverá verificar com a sua instituição, com a organização de acordo. A questão seguinte refere-se à pergunta se posso adiar a minha mobilidade planeada ao abrigo dos programas Erasmus+, os SES, para uma data posterior. E a resposta é verificar com a instituição barra organização de apoio, mas em princípio a Agência Nacional, de acordo com as diretivas que temos, que aprovou o projeto, aceitará o prolongamento do projeto até 12 meses. Pode incluir períodos de mobilidade no exterior para vários participantes. A próxima pergunta refere-se que estava relacionado com uma atividade do SES, o participante estava numa atividade do SES, noutro país, mas a sua atividade foi suspensa porque a organização foi encerrada. O participante pergunta se pode continuar posteriormente a sua atividade. E a resposta é: verifique com a sua organização de apoio, mas em princípio esse ato temporal pode ser contado como uma suspensão temporária da atividade e poderá continuar posteriormente a sua atividade. A questão da suspensão dos projetos deve ser verificada com o Project Owner de cada projeto e, portanto, a nota aqui às organizações que estão connosco, que nos estão a acompanhar, é contactem os Project Owners nas situações em que é enquadrável poder haver uma suspensão do projeto para saber se ela pode ser aplicada. Na questão seguinte, que temos para análise, refere-se que quando as fronteiras começaram a fechar, um dos nossos participantes precisou de comprar uma passagem aérea extra para chegar a casa mais cedo, pois a companhia aérea não concordou em alterar a data original do retorno. Podemos cobrir esses custos adicionais ou excepcionais com as subvenções Erasmus+, ou SES? A resposta é sim. Pode considerar esses custos como elegíveis, desde que o montante aprovado pela Agência Nacional não seja excedido. Se estiver sujeito a uma auditoria posterior, poderá ser necessário comprovar a necessidade de reembolsar esses custos adicionais. Estas questões são relevantes porque, volto a referir aquilo que já foi dito anteriormente, o valor do projeto, no final, a financiar, com todos os custos que possam ser necessários enquadrar, nunca pode ser superior ao valor máximo de subvenção aprovado. E, portanto, esta é uma questão relevante. Os valores não podem ser para além daquele valor máximo que aparece na convenção financeira. A questão seguinte diz que, devido à interrupção causada pela pandemia do Covid-19, tivemos que cobrir alguns custos excepcionais para um participante com deficiência, que precisava de ajuda por um longo período de tempo. Esses custos são elegíveis? E a resposta é sim, pode considerar esses custos como elegíveis, desde que o montante aprovado pela Agência Nacional não seja excedido. É exatamente a questão que acabei de referir anteriormente. Se estiver sujeito a uma auditoria posterior, poderá ser necessário comprovar a necessidade de reembolsar esses custos adicionais. Parece-me que é perfeitamente claro. A questão seguinte tem a ver com uma entidade, um responsável de uma organização, que diz que trabalha na coordenação dos projetos Erasmus+, SES, e o apoio organizacional paga os meus salários e os dos meus colegas. Dado o cancelamento de muitas atividades, ainda podemos ter a certeza de que podemos manter o apoio organizacional previsto? Ora bem, este caso, a resposta diz-nos que nos casos descritos acima, em que os participantes individuais são elegíveis para receber ou manter a subvenção de apoio individual, sim, terá direito a receber o apoio organizacional Erasmus+, ou SES. Mesmo nos casos em que as atividades Erasmus+, ou SES são canceladas, tem direito a receber o apoio organizacional. Essa abordagem leva em consideração os custos com arrendamento das instalações, preparação e acompanhamento dos participantes antes da partida, bem como as tarefas que terá de realizar para apoiar os participantes na gestão da natureza excepcional da pandemia de Covid-19, cancelamento, contactos com parceiros, acolhimento, aconselhamento, etc. O que enquadramos aqui são um conjunto de possibilidades que devem ser analisadas caso a caso, mas a resposta, como já está descrita assim, é que sim. Na questão seguinte, o que temos para analisar, e que vai aparecer, entretanto, no vosso monitor, cá está,
O participante queria inscrever-se para participar num projeto cuja deadline está próxima, mas que não consegue entrar em contato com os parceiros noutros países porque as suas instalações são fechadas. A Comissão pode adiar a deadline para submissão de candidaturas? Ora bem, isto diz diretamente lugar às entidades e a resposta é que a Comissão já prorrogou a deadline para a apresentação de candidaturas em várias ações do Erasmus 2016. No caso das ações da área da juventude, o prazo das candidaturas passou a ser 7 de maio, como já foi divulgado para a Agência Nacional. E, portanto, o período já está alargado. Entre em contato com a agência, caso tenha alguma dúvida, depois alguns procedimentos administrativos relacionados com o envio de formulários de inscrição serão simplificados, como referimos já numa pergunta anterior, tem a ver com alguns documentos que podem ser agilizados no seu envio, mas que, posteriormente, em caso de seleção, será necessário enviar os originais. A questão seguinte diz que o participante é coordenador do projeto e teve que o suspender. Consegue manter o montante da gestão do projeto? Pode pedir para prolongar o projeto para concluir as atividades mais tarde? Ora bem, a resposta diz que os beneficiários de parcerias estratégicas da CA2, nomeadamente, ou projetos solidários no âmbito do Corpo de Solidariedade, podem optar por suspender temporariamente o projeto, solicitar uma prorrogação da duração do mesmo e realizar as atividades planeadas, uma vez suspensas as restrições em relação à pandemia do Covid-19. Nesse caso, a subvenção atribuída à gestão do projeto será calculada com base na duração do novo projeto, excluindo a suspensão, mas não pode exceder o montante total aprovado. Portanto, aqui o que voltamos a dizer é o montante total da subvenção que tinha sido aprovado não pode ser alterado, mas há aqui uma reorganização dos meses em função da necessidade de realizar a suspensão de alguns meses no projeto. Acabámos esta fase de perguntas, que já têm muitas respostas, de certeza, às vossas questões, aos problemas que estão a viver no dia-a-dia, que nós sabemos que são muitos. Os diversos projetos owners na Agência Nacional têm recebido vários mails e várias questões, e por isso o João Vilaça e mais diretamente a Gabriela e o Hugo estão agora novamente connosco para ajudar-nos as várias organizações que estão connosco a responder às perguntas. Nós temos mais de 140 pessoas connosco neste momento e, portanto, João. Sim. Pronto, vamos continuar. Nós já temos aqui algumas questões. Temos algum tempo ainda para responder às vossas questões. Podemos responder durante cerca de 20 minutos, sendo que depois outras questões mais específicas teremos sempre disponibilidade através dos project owners, das pessoas que estão a acompanhar os vossos projetos na Agência Nacional. Se calhar o mais avisado, as questões que às vezes não tenham sido respondidas podem mesmo entrar em contacto direto com o project owner, não é? E colocar alguma questão que não tenha sido esclarecida por nós, por questões de tempo. A questão dos projetores é muito relevante e só outra coisa. O Hugo acabou de dizer uma vez há pouco que é, a todo momento pode haver alterações às diretivas que estão aqui a ser transmitidas. Portanto, o contacto com os projetores é o mais válido para que qualquer decisão que seja alterada ou da nossa parte, alguma flexibilidade que haja de outra medida, os possa ser transmitida. Pronto, eu pela minha parte agradeço a vossa presença e espero que de alguma forma tenhamos correspondido às vossas expectativas. Aliás, e podem fazê-lo através de um questionário, não é, João? Vai aparecer um questionáriozinho no fim, não é? É isso? Pois, em que as pessoas podem dizer se isto foi espetacular, muito bom, soberbo, não é? Ou melhor ainda. E, é isso. Não é só para recordar. Estamos sempre disponíveis para as vossas questões na Agência Nacional e esperamos que corra tudo bem para as organizações, para os participantes e para vocês que têm esta tarefa difícil também de gerir os projetos. E já agora para a Nairobi também, espero que corra bem. Não sei se o Joaquim quer dizer alguma coisa para terminar o webinar. Não, só deixar a todos um abraço grande e solidário, quer dos técnicos, quer da direção da agência, e desejar que tenhais uma Páscoa tão boa e feliz quanto possível. Estamos sempre, naturalmente, muito disponíveis para o que entenderdes necessário. Obrigado, é isso, então. E numa próxima oportunidade, o João terá também a possibilidade de nos ensinar a fazer um bom polvo alagareiro, mas só quando nos pudermos juntar todos e pudermos desfrutar disso. O João faz um polvo alagareiro muito bom. Brutal, dizem que sim. Obrigado, fiquem bem. Obrigado a todos.
Fiquem bem, um bom fim de semana dentro do possível e olha, e saúde, que eu acho que é o mais importante agora, saúde. Saúde e casa. Saúde e casa. E casa. Obrigado a todos.